Olá, queridos amigos e irmãos do Presbitério São Caetano do Sul. Quero saudá-los na graça maravilhosa do nosso Deus Pai. Como secretário presbiterial de missões do Presbitério São Caetano do Sul, quero convidar você e toda a sua igreja para assistir este vídeo com vários pastores e missionários da IPB, com o objetivo, meus queridos, de despertar o nosso presbitério para o maior envolvimento na área de missões. O Salmo de número 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O chamado de Deus, meus queridos, para missões não pode ser definido em termos de atingir outras culturas para aumentar o número de indivíduos salvos. Antes, a vontade de Deus para missões é que cada grupo de pessoas seja alcançado com o testemunho de Cristo e que as pessoas sejam chamadas em seu nome de todas as nações. Somos comissionados então para cumprir essa tarefa. Convido os pastores do Presbitério São Caetano do Sul para enviar este vídeo a todos os membros de suas respectivas igrejas e também a colocar em suas redes sociais, para que sejamos despertados para a obra missionária. O Evangelho todo para o mundo todo, alcançando o homem todo. Que Deus nos abençoe. Amém. Você sabia que a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem mais de 240 missionários servindo em mais de 40 países? Fora esses, são vários candidatos se preparando para levar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Os nossos missionários desenvolvem vários projetos que têm como foco a evangelização, o discipulado, a plantação e revitalização de igrejas, o treinamento de lideranças locais, a formação teológica e a tradução da Bíblia para povos que ainda não têm a palavra na sua própria língua. Além disso, também trabalhamos com educação formal com princípios cristãos, atendimentos na área de saúde, socorro e auxílio em situações de catástrofes, trabalhos com refugiados, com imigrantes e muito mais. E este é o nosso chamado, essa é a nossa missão: conscientizar, mobilizar, treinar e enviar cristãos comprometidos com o Senhor para anunciar o Evangelho de Cristo em campos transculturais, dentro e fora do Brasil, respeitando as peculiaridades culturais de cada povo ou etnia. E saiba que você também pode fazer parte dessa missão, dessa grande obra que não pode parar. Com sua parceria, podemos fazer muito mais. Juntos, nós chegaremos até os confins da terra. Então, participe! Ore, contribua, divulgue, vá, seja um parceiro da APMT e se mantenha informado através dos nossos canais nas redes sociais e no nosso site www.apmt.org.br. Vamos ter uma palavra agora com o presidente da APMT, reverendo Gil Lola. Hoje é pastor da Igreja Presbiteriana de Paracatu. Que Deus abençoe, meus queridos, este momento onde ele estará falando da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais da IPB. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Aqui quem está falando é o pastor Gil, pastor da Igreja Presbiteriana Central em Paracatu e presidente da APMT. APMT significa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. O propósito nosso como agência é falar do amor de Deus, pregar o Evangelho em nações
e muitas delas aonde não tem o Evangelho de Cristo Jesus ainda pregado. Nós, hoje, como Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, estamos presentes em mais de 40 países e somos mais de 200 missionários ou famílias de missionários espalhadas por esses tantos países. Também nós contamos hoje com aproximadamente 200 candidatos que estão se preparando para ingressarem nas missões transculturais. Nós louvamos ao Senhor porque a nossa agência tem crescido. Nós somos hoje uma das principais agências de missões transculturais do mundo. Nós louvamos ao Senhor porque a Igreja Presbiteriana do Brasil tem sido uma igreja missionária. Nós somos fruto de missões e como Igreja Presbiteriana nós também fazemos missões. Eu agradeço a Deus pela vida do Joel, pelo convite que o reverendo Joel me fez para falar um pouco rapidamente a respeito da nossa agência. Agradeço pela visão missionária do nosso querido reverendo e por tentar implantar como secretário de missões do seu presbitério essa filosofia missionária no presbitério que faz parte e também na sua igreja local. Além dos países que nós estamos presentes como agência presbiteriana, nós também estamos aqui no Brasil. E aí você pode me perguntar, ora, mas é uma agência de missões transculturais e também está no Brasil? Nós temos a agência presbiteriana ou a Junta de Missões Nacionais, que faz esse trabalho de missões aqui no país, mas o nosso país ele é de dimensões continentais. Então nós temos alguns povos ou culturas dentro da nossa cultura que são campos também da APMT. Então, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, representada também com os indígenas do Brasil, em distintas regiões. Outro trabalho que a APMT também realiza aqui no Brasil é o trabalho com os quilombolas. Outro grupo que também é assistido pela nossa agência são os árabes no Brasil, aqui no Brasil, os hispânicos no Brasil, enfim, nós temos ribeirinhos, os ciganos. Então esses grupos, considerados outras culturas dentro da nossa cultura, são também grupos onde a APMT tem desenvolvido os seus ministérios e os seus trabalhos. Nós temos missionários capacitados, treinados para abençoar esses distintos grupos aqui dentro do nosso país. Nós queremos contar com as orações dos irmãos da igreja local, do presbitério, para que assim continuemos fazendo esse trabalho que Deus tem colocado no nosso coração. Nós vivemos dias complicados, estamos aí em meio ou saindo em alguns lugares já de uma pandemia que tem afetado as igrejas, o mundo de uma forma geral, e na obra missionária não tem sido diferente. Nós louvamos a Deus porque até aqui Deus tem sustentado, Deus tem levantado pessoas para ofertarem, para abençoarem missões, mas nós queremos contar também com as orações dos irmãos e também aqueles que podem envolverem-se efetivamente com a obra missionária, além, claro, das orações. Se você pode, entre em contato com a família missionária e ora por eles, ora com eles e também ajudando de uma maneira que eles possam ter o seu sustento aumentado. Então, se você puder, ajude financeiramente, procure um missionário, procure a liderança da APMT. Certamente serão passados para vocês nomes de missionários ou de famílias que carecem das suas ofertas, das suas orações e do seu contato. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos pela vida de cada um dos irmãos e nos colocamos sempre
à disposição para aquilo que nos necessitarem. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, no nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, o verso de número 2. Alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Nesse momento eu convido você a curvar sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração pela nossa irmã Márcia Codato, que é a presidente da Federação de SAFs do Presbitério São Caetano do Sul. Oremos com a nossa irmã Márcia Codato. Oremos. Querido e santo Deus, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, ó Pai, nesse dia, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E neste momento, ó Pai, eu peço pelos nossos missionários. Senhor, são homens que largaram, Senhor, tudo para trás, para, Senhor, seguir a Tua vontade. Senhor, esteja com cada vida, Deus. Senhor, esteja alimentando, Senhor, eles com a Tua palavra, com a Tua presença. Esteja, Senhor, usando cada um poderosamente em cada campo onde eles estiverem, ó Deus, e que ali eles possam apregoar, Senhor, o Teu Evangelho, a Tua palavra, e que muitas vidas ali, Senhor, possam se render aos Teus pés. Senhor, toma, Senhor, conta da vida, Senhor, familiar de cada um, suas esposas, seus filhos, ó Deus, esteja amparando, Senhor, suprindo todas as necessidades, ó Pai. Nós intercedemos, ó Pai, porque nós sabemos que esse trabalho é um trabalho árduo, ó Deus, mas eu sei, Senhor, que eles não olharam, Senhor, para trás, pelo contrário, eles almejam, Senhor, sempre fazer a Tua vontade. Ó Deus bendito, esteja, Senhor, com cada um, fortalecendo na força do Teu poder. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero agradecer o reverendo Cornélio, que hoje é representante da PMT. Reverendo Cornélio tem uma história linda quando foi missionário juntamente com a sua família no Paraguai por mais de 10 anos, e ele também tem uma palavra para nós, o que é fazer missões transculturais, e também, logo após a sua palavra, uma música tributo a Simonton. Olá, eu quero saudar a todos na bendita paz do Senhor Jesus. Que privilégio meu poder dirigir algumas palavras a irmãos tão comprometidos com a obra do Senhor. E eu quero fazê-los refletir um pouco comigo sobre uma corrida muito comum nas Olimpíadas e que levanta muita emoção. É aquela corrida de bastão, a corrida de 4x400. Cada atleta tem que levar por 100 metros o bastão e passar com muita segurança para os demais. E assim até o último. E aquela equipe que chegar primeiro é a equipe vencedora. Eu queria tomar esse exemplo apenas para dizer que um dia os discípulos receberam uma comissão do Senhor Jesus e eles pegaram aquilo como um bastão e levaram com muita fé, com muita firmeza. Eles sofreram por aquele bastão, mas eles mostraram ao mundo do seu tempo a mensagem do Senhor. Eles mexeram com mentes, com corações, com impérios. E assim também outros receberam dos discípulos, até que o evangelho chega na Europa, da Europa vem para as Américas, e hoje aqui no Brasil eu posso estar me dirigindo a você, que também recebeu essa comissão do Senhor Jesus, essa grande comissão, e que não seja, como alguém disse, a grande omissão, mas que a gente tome isso como um bastão, porque agora é a nossa vez. É a nossa vez de correr com perseverança. O escritor aos Hebreus diz: portanto, tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Irmãos, nós temos o privilégio de hoje ter essa mensagem em nosso poder,
nas nossas mãos. Nós temos a bênção de poder pregar a uma igreja, de convencê-la de levar esse evangelho a tantos povos, de investir na vida daqueles que traduzem a palavra, de missionários que destemidamente saem mundo afora. Você e eu temos essa responsabilidade. Agora é a nossa vez. Os discípulos receberam essa mensagem e passaram. Então, voltando à ideia do bastão, agora é a nossa vez de levar com firmeza o tempo que Deus nos permite estar com Ele, mas que possamos estar passando também para outros, que esses outros possam levar e Cristo seja conhecido em toda a terra. Que Deus o abençoe e eu estou muito feliz com essa oportunidade. Eu sou o pastor Cornélio Castro, eu sou missionário na base da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Estamos às ordens, vamos bater um papo, vamos tomar um café. Que Deus o abençoe. Muito obrigado por sua atenção. Eu sou fruto do trabalho que um dia começou no coração de um servo de Deus que a si mesmo se negou e veio morar no meu país, veio fazer esta gente feliz e veio trazendo a alegria que nasce em Deus. Eu sou fruto da obra missionária de igrejas, ofertas e orações, fruto do esforço missionário de um homem que se dispôs e disse: eis-me aqui, Senhor. Eu sou fruto do trabalho de alguém que obedeceu ao chamado do Senhor Jesus e no Brasil sua vida deu. Aqui a semente ele plantou e o Senhor a fez brotar, e hoje esta mesma semente eu posso levar, pois sou fruto da obra missionária de igrejas, ofertas e orações, fruto do esforço missionário de um homem que se dispôs e disse: eis-me aqui, Senhor. Eu sou fruto da obra missionária de igrejas, ofertas e orações, fruto do esforço missionário de um homem que se dispôs e disse: eis-me aqui, Senhor. Que se dispôs e disse: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus, somos fruto, meus queridos, da obra missionária. Eu convido você agora a ouvir a palavra de Deus através do reverendo Márcio Augusto Pereira, pastor da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul, e em seguida o Marcos e a Camila Barbosa, que estão trabalhando com missões hoje lá no Pontal do Paraná. Eu quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio, pastor da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul, e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre missões, e sem dúvida alguma esse é um dos assuntos mais importantes da agenda da igreja. Nós estamos aqui para fazer missões, para glorificar o nome do Senhor, para engrandecê-lo a cada dia, não é? Pregando o Evangelho do Senhor. E aí, um dos textos que mais me impacta com relação ao trabalho missionário da igreja é o texto de Atos. Eu queria que você me acompanhasse aí. Primeiro capítulo de Atos, a partir do verso 6, ok? Atos 1, 6 em diante. Vamos lá. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel?
Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Olha que interessante algumas questões aqui que o texto do evangelista Lucas nos apresenta, não é? O texto diz assim, ó: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? O texto fala de Cristo ressurreto, caminhando com os discípulos, e havia uma inquietação no coração dos discípulos. Quando é que eles teriam o reino restaurado? Na verdade, o desejo deles pelo Messias libertador, queria livrá-los do domínio romano. E aí o Senhor Jesus vai dizer: olha, não vos compete saber tempos ou épocas. Em outras palavras, o que Cristo está fazendo aqui é exortando a igreja a manter o foco, olhar para aquilo que é importante, não se distrair com aquilo que não é para se distrair, não é? Não é importante na vida da igreja. Então não era para que eles ficassem perguntando quando é que Jesus vai voltar, quando é que as coisas vão ser restauradas. Não era esse o trabalho que Jesus tinha para eles. O texto vai dizer assim, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o que eles deveriam focar é: vocês vão receber poder, um poder que vem do alto, sobrenatural, o poder do Espírito Santo de Deus. Lembram que aquilo que o evangelista Mateus vai falar no seu último capítulo do Evangelho, que eles deveriam pregar o Evangelho, porque toda a autoridade foi dada no céu e na terra a quem? A Cristo. E ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então não importa quando Cristo virá, se vai demorar alguns dias, alguns meses, algumas horas, ou alguns milênios, né, de anos, não importa quando Jesus voltará. O que importa é a certeza de que ele é conosco pelo poder do Espírito Santo e pela pregação da palavra. Cristo é o verbo, a palavra que se encarnou. Então ele está conosco na palavra, está conosco na pessoa do Espírito Santo, o Consolador. Então o texto diz assim, ó: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha, para pregar, para anunciar o evangelho em todo lugar, não é? O texto vai dizer aqui, ó, em Jerusalém, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Também não importa onde você andar, por onde você andar, você tem que fazer missões, você tem que anunciar, testemunhar aquilo que Cristo representa para você. E aí eu queria terminar dizendo o seguinte: talvez você nasceu na igreja, quem sabe você nunca se afastou do caminho do Senhor e pensa da seguinte forma: eu não tenho nem testemunho bom para dar. Eu não me desviei, nunca usei drogas, nunca fui pro mundão, sempre caminhei na igreja, meus pais me ensinaram, me levaram à igreja desde cedo. Talvez seja essa a sua realidade e você acha que testemunho é apenas dizer como Cristo muda a nossa vida, né? Como Cristo muda radicalmente a nossa vida, de um transtornado para alguém voltado para o Senhor. Na verdade, isso não é, isso pode ser testemunho também, mas muito mais vantajoso, muito mais forte é o testemunho daquele que nunca se afastou do Senhor, daquele que sempre experimentou a graça de Deus. Por quê? Testemunhar é dizer o quanto Cristo é importante para a sua vida, o quanto ele impacta o seu coração, o quanto você experimenta, prova da sua bondade desde o berço, desde quando você nasceu. Então você pode, tanto aquele que se desviou do caminho do Senhor, ou quem sabe que nunca conheceu, veio a conhecer apenas adulto, ou aquele que cresceu na igreja, ambos têm testemunho para dar do quanto Cristo é relevante, do quanto Cristo está vivo e enche-nos com um poder sobrenatural maravilhoso, o poder que não é nosso, mas é um poder para testemunhar, para nos alegrar diante das tribulações, mesmo numa pandemia, a gente poder ter a paz de Deus que excede todo entendimento, a alegria do Senhor que é a nossa força, a vida abundante que Cristo tem para dar, mesmo diante das lutas da vida, nós podemos sim pregar o evangelho, testemunhar a toda criatura, sem se distrair, sem olhar para os problemas, sem ficar pensando muito no futuro, né, quando Cristo vai voltar para restaurar. Não, é olhar para o agora no seguinte sentido:
neste momento, Deus me colocou aqui para anunciar o Evangelho do Reino. Que Deus assim possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua igreja e que todos nós possamos juntos anunciar o Evangelho de Cristo, o poderoso Evangelho de Cristo, que é poder para salvar todo aquele que crê. Deus abençoe assim você em nome do Senhor Jesus. Tudo bem, parceiros, família, igreja, com graça e paz do Senhor Jesus. A gente quer deixar um informativo para vocês, a Camila vai falar um pouquinho daquilo que a gente tem passado esse tempo, e eu quero deixar também uma reflexão da palavra do Senhor para a gente. Olá a todos, a gente realmente sente muita saudade e louva a Deus por essas ferramentas, né, que a gente tem para encurtar a distância. Nós estamos no Surf Camp em Pontal do Paraná, no litoral paranaense, e a gente decidiu passar esse tempo aqui realmente dentro do acampamento para a gente sentir como é que seria o ministério. E quando nós chegamos aqui, o acampamento já estava em reforma há alguns dias e seguiu assim por mais uns 20 dias. Até que a gente recebeu a primeira equipe de acampantes, né, que vieram, alguns de Curitiba, outros até de Brasília e de diversas outras partes do Brasil, e foi uma experiência maravilhosa, onde a gente pôde experimentar mesmo, né, como era a realidade do Ministério de Acampamento. A gente sempre participou, a gente sempre trabalhou, mas dessa vez do lado da gerência do acampamento, né. E aí logo em seguida a gente recebeu a equipe de liderança nacional, que veio conhecer o acampamento e passar um tempo também de descanso aqui. E aí, poucos dias depois, a gente já recebeu a notícia da quarentena, né, do coronavírus e tudo mais, e as coisas foram transformando aí nesses últimos meses, né. E na verdade a notícia quando veio sobre o isolamento social, a gente teve que de fato encerrar todos os nossos compromissos. A gente tinha 3 compromissos já pré-agendados e inclusive com igrejas que iriam vir acampar, né, ter os seus acampamentos aqui. E aí a gente pensou, né, junto com o pastor Marcelo, com a direção da MPC, pensamos em uma campanha, e essa campanha se chama Clube dos 120 Amigos, algo que aconteceu lá atrás na MPC, onde amigos se reuniam para juntos levantarem, né, parcerias para o acampamento. E é o que nós temos feito desde então, né, tentando contribuir de alguma forma com aquilo que está acontecendo já no acampamento, nesse ministério, né? Isso, e a gente continua trabalhando, né? É óbvio que a gente tem que ter flexibilidade também, sensibilidade para saber o que Deus quer da gente nesse tempo, e o trabalho segue firme. Eu também continuo trabalhando na captação de recursos, movimentando também, mobilizando parceiros para a sustentabilidade da MPC. Todo esse momento gerou uma instabilidade, né? Isso é no mundo inteiro e não foi diferente para a gente, da Mocidade para Cristo. Então a gente tem tentado mobilizar mais parceiros para contribuir com a missão nesse tempo, né? E a gente quer deixar também agora uma breve palavra para vocês, para o coração de vocês, para abençoá-los também. Está lá em Hebreus 4,16, eu vou ler aqui na linguagem NVI. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. E é o que nós temos encontrado no Senhor Jesus, a misericórdia, a graça dele que tem se renovado sobre as nossas vidas. E é um tempo de necessidade, mas é um tempo que nós estamos juntos e nós agradecemos por vocês estarem junto com a gente. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, esse é o nosso informativo. Nós queremos orar por vocês também, então compartilhe aí de alguns pedidos de oração para que juntos a gente possa agradecer ao Senhor e também pedir a Ele nesse tempo de necessidade. Muito obrigada pela parceria, pelo coração, pelas orações de vocês, por cada palavra. Nesse tempo a gente tem recebido mensagens, como é que vocês estão, né? E gente orando por nós, mandando canções. E a gente louva a Deus mesmo por essa parceria, né? Pessoas que têm a nossa igreja, a nossa família, os nossos amigos e os nossos parceiros que têm compreendido e caminhado com a gente. Então, a gente continua aí com o diálogo aberto. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau. Eu convido a irmã Letícia Petreca. Letícia Petreca hoje ela é presidente da UCPs, do Presbitério São Caetano do Sul. Eu convido a irmã para que nos eleve a Deus em mais uma oração, para que Deus esteja despertando também a UCP, as crianças, para a obra missionária. Senhor, muito obrigada por esse dia, quero te agradecer pelo dia de hoje e por tudo.
Quero te pedir que o Senhor abençoe os missionários e as famílias deles, as esposas e os filhos. Quero te pedir que o Senhor continue fazendo com que as nossas igrejas ajudem os missionários no que eles precisam. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Olá, eu sou o pastor Paulo, pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Guiomar. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho missionário aqui da igreja, tá bom? Eu fiz uma apresentação para ficar mais fácil, acho que visualmente fica melhor para todos entenderem. A nossa igreja, há 6 anos, ela trabalha com missões, nós temos 9 anos de organização e há 6 trabalhamos com missões, de modo que cada sociedade tem um missionário que está sob a sua responsabilidade para orar, para enviar recursos, mandamos mensagens, cantamos, oramos, enfim, nos confraternizamos muito, a fim de que haja uma integração, uma interação, uma comunhão muito boa e saudável com os nossos missionários, tá? O Conselho optou por cuidar de missionários da APMT, que é a nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, aleatoriamente, não pensando que é melhor ou pior, simplesmente porque Deus tocou nos nossos corações de cuidar de missões no estrangeiro, tá bom? Na nossa apresentação, então, esse é o nosso Conselho de Missões, formado por essas irmãs, 5 irmãs, mais o secretário de missões de cada sociedade, que são 5 sociedades, SAF, o PH, o MP, UPA e o CP. Então o Conselho de Missões da Igreja é formado por 10 pessoas, 5 nomeados pelo Conselho, e que são essas irmãs, e mais 5 os secretários de missões de cada sociedade, tá bom? Eu queria antes ler um texto que é inspiração para a nossa igreja trabalhar com missões, está em Atos 21, 10 a 14, que diz: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até por morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Nós gostamos desse texto, principalmente quando Paulo disse que estava pronto, como missionário que era, para sofrer e, se possível, até morrer por Jesus, e como nós, como igreja, não participaríamos dessa obra missionária. Tá? Então esse é um texto que nós gostamos e nos fundamentamos nele para exercer a missão aqui na igreja. Como eu disse, cada sociedade recebeu do conselho um missionário para tomar conta, e eles arrecadam fundos para esse missionário, ofertas. Na nossa igreja, todas as ofertas, aquelas que são além do dízimo, não é? Porque oferta é aquilo que vem além do dízimo. Todas as ofertas são destinadas para missões. Então, graças a Deus, nós estamos podendo colaborar bem com missões, porque todas as ofertas da igreja são remetidas para missões. Além disso, o conselho também destina uma verba mensal para cada missionário destes 5, que são os 5 que compõem cada sociedade. Por exemplo, na SAF, a SAF está atuando junto com auxiliando esse missionário, pastor Maurício Rolim, sua esposa e filhos. Eles estão trabalhando no Uruguai, tá? E essa é a pequena igreja já instalada lá em Montevidéu. Algum trabalho com escola bíblica de férias, e eu pus só algumas fotos para os irmãos observarem. A UPH trabalha com o missionário pastor Geraldo Batista e sua esposa. O local de atuação deles é na Bolívia, e nós temos muitas
considerações e fotos deles, do trabalho que está sendo feito lá, tanto espiritual como social. Deus tem abençoado também a vida do nosso irmão pastor Geraldo lá. A UMP trabalha junto com o pastor Josué Yupanqui, que está aí com a sua esposa e filhinha, que estão aí, né? Que eles estão lá no Peru, e também a mocidade tem podido ajudar, participar da vida desse irmão. Algumas fotos aí, né, do trabalho lá no Peru. O missionário lá em todos os locais que ele pode. Esse é o missionário da UMP. A UPA trabalha com um missionário também no Peru, pastor Alonso, o Alfonso, melhor dizendo, está Alonso aí, mas é Alfonso, e tem sido bênção para nós também trabalharmos com esse nosso irmão lá no Peru. E por fim, a UCP trabalha com o missionário Vladimir, que trabalha no Oriente Médio com povos árabes. Enfim, esse é o pequeno trabalho missionário que nós temos feito aqui na nossa igreja. Esperamos que todos sintam-se motivados, porque essa é uma função da igreja, né? Missões, e nós possamos concorrer e ajudar o reino com o trabalho missionário. Deus abençoe a todos. Olá, meus queridos, eu sou o pastor Joel Farias, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Gerte. Eu quero ler no livro de primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, apenas o verso 16 e o verso 23. Se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Nós queremos agora apresentar o reverendo Ronaldo Dourado. Hoje é pastor no Chile, ele é missionário da PMT e está com um novo projeto, o projeto Renova Zelândia. Que Deus esteja abençoando a sua vida através desse testemunho maravilhoso, e também após a sua palavra, vamos ouvir então uma música chilena. Olá, eu sou Ronaldo Dourado, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil há 18 anos. Sou casado com a Fabiana e nós temos juntos 3 filhos, a Bianca com 12 anos, a Lara com 9 e o Ronaldinho com 7 anos de idade. Eu fui pastor em São Bernardo do Campo durante 9 anos e há 9 anos nós vivemos aqui na cidade de Santiago, onde plantamos a Igreja Presbiteriana Red, pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT. Em julho de 2018, houve na cidade de Águas de Lindóia a reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nessa reunião estiveram presentes 2 pastores da Nova Zelândia, da denominação chamada Grace Presbyterian Church. Estiveram presentes o pastor Richard Eyre e David Bain. Eles me entrevistaram e nos desafiaram a ir à Nova Zelândia para plantar uma nova igreja na cidade de Christchurch, na ilha sul deste país. Olá, eu sou Fabiana e o nosso desafio agora é mudar para a Nova Zelândia, para a cidade de Christchurch, para ali plantarmos uma nova igreja. A Nova Zelândia está localizada na Oceania, é conhecida também na língua maori como Aotearoa, que significa Terra da Grande Nuvem Branca. E está pertinho também da Austrália. E a Nova Zelândia possui mais ou menos 5 milhões de habitantes. E ela está dividida em 2 ilhas, a Ilha Norte e a Ilha Sul. Sua capital se chama Wellington. Os idiomas oficiais são o inglês, o maori e a linguagem de sinais. E a moeda é o dólar, que equivale a R$ 2,60. Este ano estivemos na Nova Zelândia, na cidade de Christchurch, onde vamos plantar a igreja, e aí nós pudemos ver que é um país
muito próspero e muito organizado, e com ótimos índices de desenvolvimento humano. É também um país conhecido pelo turismo, pelos esportes radicais e suas belezas naturais. Mas existe um lado triste e preocupante desse lindo país. Faz algumas décadas que o cristianismo está em declínio na Nova Zelândia. As igrejas que haviam ali abraçaram o liberalismo teológico e por isso hoje as igrejas estão sendo vendidas para lugares comerciais. Hoje, quase 50% da população se declara ateus e sem religião. E as consequências já estão sendo sentidas nessa sociedade pós-cristã. Por causa dos altos índices de depressão e droga, a Nova Zelândia tem uma das taxas mais altas de suicídio entre os jovens. Que isso é alarmante para um país tão pequeno. O projeto Renova Zelândia tem como objetivo, primeiro, plantar uma nova igreja na cidade de Christchurch, com base no evangelismo e no discipulado bíblicos. Também é nosso objetivo capacitar os novos membros desta igreja para que sejam verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que fazem novos discípulos dele. Também é nosso objetivo capacitar os novos membros com uma sólida formação bíblica, para que sejam capazes de responder ao liberalismo teológico e ao ateísmo nessa sociedade pós-cristã. E por último, o nosso objetivo é imprimir na nova igreja uma identidade missionária e plantadora de novas igrejas na Nova Zelândia e no mundo. Nesse momento, nós precisamos de mais parceiros para a realização desse projeto e convidamos você que está vendo este vídeo para que faça parte do projeto Renova Zelândia. Vamos juntos plantar uma igreja, uma nova igreja na cidade de Christchurch. Acompanhe as nossas notícias no nosso canal no YouTube e no Facebook. Ore constantemente para a realização desse projeto e contribua financeiramente para com a família missionária e para a realização do projeto. Deus abençoe, tamo junto. Our mighty warrior, praise the Lord, the glorious one. By his hand we stand in victory, and by his name we've Alégrense también, porque Él no olvidará, por siempre mantendrá su promesa. Grande esplendor en su presencia, poder y alegría en su casa. Bueno es el Señor y eterno es su amor. Admirable más que todo es nuestro Dios, que con su palabra el mundo afirmó. Él no olvidará, por siempre mantendrá su promesa. Ruge el mar y todo
alegrense también, porque no olvidará, por siempre mantendrá su promesa. Grande esplendor en su presencia, poder de alegría en su casa, bueno es el Señor y eterno es su amor. Quero convidar você a curvar sua cabeça neste momento e eu convido o Daniel Farias para que ele nos eleve a Deus nesta oração. Uma oração, meus queridos, que possa despertar em nós, no Presbitério São Caetano do Sul, na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, da SAF, da UPH, despertarmos, meus queridos, para a obra missionária. Oremos. Senhor, meu Deus amado Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor, onde posso conversar com o Senhor através da oração. Quero te pedir nesse momento, Senhor, em especial pela vida dos missionários que estão espalhados pelo mundo falando das suas boas novas, ó Pai. Abençoe as situações financeiras de cada um, ó Pai. Abençoe as suas famílias. Cuide de cada missionário, ó Deus. É isso que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, ide ao mundo anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Vamos ouvir uma palavra, meus queridos, de encorajamento. Uma palavra, meus irmãos, que desperta o nosso coração pelo Evangelho, pelo amor às almas perdidas, com o reverendo Norberto Santandréia. Pessoal, estamos nós aqui outra vez com muita alegria para levar uma palavra aí de Deus ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Esse projetinho a gente tem chamado de 3 minutos com o Evangelho de Jesus Cristo. Embora às vezes passe um pouquinho de 3 minutos, né? Mas é sempre proveitoso, é sempre bom a gente ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus até disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então eu convido você a ficar comigo aqui nesses minutinhos especiais. Hoje eu queria compartilhar com você um tema que tem assim mexido com a minha alma. Porque olhando para esse mundo, a gente vê as pessoas vivendo assim numa terrível, uma tremenda escuridão. E realmente é horrível andar no escuro. A gente sente que a escuridão, ela causa um desconforto, ela causa uma insegurança, ela causa pânico, medo para o coração da gente. E os homens neste mundo, embora a gente viva o tempo da luz, né? Tudo muito claro, tudo grandes descobertas, ciência avançando assustadoramente, tecnologia, mas as pessoas continuam vivendo em terrível escuridão. Eu falo aqui daquela escuridão espiritual, aquela escuridão que faz com que as pessoas elas não vivam uma vida plena, não experimentem uma vida de realização, não gozem de uma vida em abundância. Não é à toa que as coisas das trevas,
na palavra de Deus, as coisas das trevas, elas são associadas sempre ao mal, ao diabo, às obras terríveis do maligno, porque Satanás é que rege, é o que comanda, é o que domina este plano espiritual de densas e horríveis trevas, onde os homens andam tateando, onde os homens andam atordoados, onde os seres humanos andam completamente perdidos. Gente que procura um raio de luz nas boas obras, procura um raio de luz na religião, achando que estando dentro de um templo de 4 paredes, ele vai encontrar essa luminosidade, este claro que traz vida e que traz esperança. Outros acham que através de penitências, sofrimento físico, eles poderão ter a sua mente lúcida, clara, com essa luz espiritual que vem de Deus. Outros imaginam que no bom comportamento, nas boas atitudes, na vida correta, direita, eles vão ter luz para a vida. Não que essas coisas que eu mencionei aqui sejam ruins em si mesmas, mas olha, isso não pode trazer luz para a sua alma. Não é à toa que Jesus Cristo, lá em João, capítulo 8, versículo 12, Jesus Cristo deu uma palavra, porque o Senhor Jesus nos conhece, Ele é o próprio Deus, Ele habitou entre nós, Ele conhece o nosso coração. Por isso mesmo Jesus afirmou assim, olha que lindo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu quero convidá-lo, convidá-la, querido, querida, em nome de Jesus Cristo, para você vir a Jesus Cristo. Jesus é a luz. Jesus é aquele que vai se instaurar na sua alma e clarear os seus passos. Jesus é aquele, e Ele é o único, que pode verdadeiramente iluminar o nosso caminhar e nos conduzir à vida eterna. Por favor, abra o seu coração a Jesus. Não ande mais em trevas. Viva debaixo da luz do mundo, que é o Senhor Jesus. Esse é o desejo de todo o meu coração para você, em nome de Jesus, a luz do mundo. Amém. Aquele abraço carinhoso para você. Oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad.
Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Rey, mi Señor. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Sem dúvida nenhuma, o Evangelho deve ser pregado a toda a criatura e nós temos a responsabilidade. No entanto, meus queridos, quando você lê a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, o verso 2, ele diz assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu quero convidar você para ouvir a palavra de Deus através do reverendo Amaury Oliveira Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana da Penha e também hoje é o vice-presidente da PMT. Que Deus abençoe a palavra que vamos ouvir nesta hora. Paz, queridos irmãos, que bênção, uma boa oportunidade de conversar, falar aqui com esse amado presbitério, com as igrejas, pastores. Deus continue derramando bênçãos, alegrias sobre vocês mais e mais. Nossa tarefa aqui é conversar um pouco sobre missões. Queria lembrar os queridos uma passagem bem conhecida da Escritura, Atos 16, o versículo 9, quando Lucas narra assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, venha a Macedônia nos socorrer. Na narrativa de Lucas, eles haviam tentado pregar na Ásia, não conseguiram, tentaram ir à Bitínia, não conseguiram também, e diante daquelas frustrações, talvez eles tenham até ficado meio desanimados, desalentados em relação à tarefa, à missão de proclamar o Evangelho. Estão ali perdidos, paralisados, e à noite Paulo tem a visão. Às vezes é assim, queremos fazer a missão, mas obstáculos, barreiras, tentativas, erros, frustrações de coisas que não dão certo, falta recurso, portas não se abrem, pessoas não se abrem e recebem o Evangelho, obstáculos. E aqui, curiosamente, o próprio Espírito de Jesus, diz o texto, impede. Parece que até Deus está contra o cumprimento da missão, mas eles precisam entender algumas coisas para continuar firmes no propósito de cumprir a missão. Primeira delas, eles precisam entender que missão é uma ordem divina. Deus quer que a missão aconteça.
a vontade de Deus, mesmo que haja dificuldades, mesmo que não dê certo certas tentativas, Deus quer que a missão aconteça. E mesmo que Deus impeça, Ele está só redirecionando, na verdade. É o que acontece com eles. Quando Deus impede, Ele vai redirecionar. Eles queriam ir para Bitínia, Deus queria que fossem para a Macedônia. Então é hora de reorganizar, redirecionar, reprogramar. E é isso que acontece. Vem obstáculos, vem dificuldades, mas precisamos entender, é uma ordem de Deus, é vontade de Deus, a igreja tem que fazer, o presbitério tem que proclamar, nós temos que cumprir a ordem do Senhor, porque é a vontade de Deus. Segundo lugar, nós precisamos entender de quem veio a ordem e qual é o objetivo, qual é a missão, proclamar o Evangelho. No texto ele diz, no versículo 10, concluímos que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, anunciar a mensagem do Evangelho. O que pregamos? Não pregamos ideologia, não pregamos filosofia, não pregamos crendices humanas, não pregamos palavras humanas, nós pregamos o Evangelho de Jesus, o poder de Jesus para a salvação de quem crê. Nós precisamos entender qual é o conteúdo do Evangelho, o que levamos às pessoas. Isso dignifica a tarefa, isso mostra o valor e a importância do que fazemos. É a coisa mais importante que fazemos, pregar o Evangelho. É o Evangelho de Jesus, é a palavra de Deus que levamos. Nós precisamos compreender isso. Terceiro lugar, nós temos que compreender de quem é a ordem, o que é o conteúdo da pregação e o alvo da missão. Um varão, um jovem macedônio dizendo, ajuda-nos. Eles descem à Macedônia, vão pregar o Evangelho, encontram uma jovem possessa de um espírito demoníaco e possuída também por homens malignos que a exploravam no dom, na capacidade que o próprio demônio dava a ela de adivinhar. Ela era escrava dos homens, era escrava de demônios e a liberta por Paulo. Lá na Macedônia, eles encontram uma mulher de boa conduta, uma mulher religiosa, uma mulher honesta, boa comerciante, mas que estava perdida na ignorância do Evangelho, e ela é salva, ela experimenta o Evangelho através da pregação deles e é salva. Lá na Macedônia, um carcereiro que estava prisioneiro, encarcerado, pagão, dominado pela religião romana equivocada, dominado pela violência, brutalidade do exército romano, aquele homem encontra o Evangelho e é salvo. Macedônios são salvos quando nós proclamamos. Macedônios perdidos serão salvos. Aqui na nossa Macedônia, que é Santo André, São Caetano, São Bernardo, São Paulo, na nossa Macedônia, que é o estado de São Paulo, há lídias, há carcereiros, há jovens possessos, escravos de drogas, pecados e vícios que precisam ser salvos e serão salvos pela proclamação do Evangelho. Há outras Macedônias, há outros países, há outros povos, há povos aqui ao nosso redor. Nós vivemos numa cidade com 146 nacionalidades diferentes nessa grande São Paulo. Macedônios que precisam ouvir o Evangelho e o Senhor nos chama para proclamar. Precisamos entender que a ordem de Deus é pregar o Evangelho a esses que estão perdidos à nossa volta. Que Deus continue a usá-los em nome de Jesus na proclamação do Evangelho e cumprimento da missão. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelos pastores do presbitério de São Caetano do Sul, eu louvo a Deus pela vida dos missionários e também, meus queridos, pela vida do reverendo Hernandes Dias Lopes, diretor executivo da LPC, Luz para o Caminho, e também pastor colaborador da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também pastor da primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, que também gravou um vídeo para o Presbitério São Caetano do Sul. Que Deus abençoe muito a nossa vida através da palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu quero partilhar com vocês a preciosa palavra de Deus e quero trazer à memória esclarecida de vocês aquele texto clássico, fundacional, que serviu de norte para a Igreja Apostólica na sua expansão missionária, dita pelo Senhor Jesus Cristo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Talvez você pergunte, mas por que a igreja precisa deste revestimento de poder? Esta era a promessa do Pai. E Jesus Cristo, depois que ressuscitou dentre os mortos, deixou claro para os seus discípulos: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Dr. John Stott, comentando esse texto, diz que esta é a ordem de Deus e ela não pode ser invertida. Primeiro a igreja recebe poder, depois a igreja cumpre a grande comissão. Querer fazer a obra de Deus sem o revestimento de poder é a mesma coisa que tentar cortar uma árvore com o cabo do machado. Nós precisamos desse poder. Esse poder não emana da terra, procede do céu, não vem dos homens, vem de Deus. Não é produto do esforço humano, é resultado da ação soberana do Espírito Santo. Primeiro, nós precisamos de poder para sair de uma agenda da especulação teológica para o campo da ação missionária. Os discípulos perguntaram: Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus Cristo respondeu: não vos compete saber nem tempos, nem épocas, nem cronos, nem kairós, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Muita energia se gasta discutindo opiniões na igreja, fazendo especulações teológicas, quando nós deveríamos focar a nossa atenção na realização da obra, na consecução do trabalho, na agenda missionária da igreja. Segundo lugar, nós precisamos de poder para romper as barreiras de inimizades e malquerenças. Jesus disse que eles receberiam poder, seriam testemunhas também em Samaria. Havia um ódio instalado há vários séculos entre judeus e samaritanos. Mas onde o Evangelho chega, no poder do Espírito Santo, os muros são quebrados, as paredes são rompidas, os abismos são preenchidos e uma ponte de reconciliação é feita. Onde o Evangelho chega, ele transforma as pessoas, a cultura, o povo, a cidade. E onde há inimizade, então reina a partir dali o amor. Precisamos de poder para perdoar, para construir pontes de reconciliação, onde um dia a intolerância cavou abismos de inimizades. Mas em terceiro lugar, nós precisamos de poder para morrer. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Esta palavra é a mesma que vem da palavra mártir, na língua portuguesa. Só aqueles que estão dispostos a morrer por Cristo podem viver piedosamente em Cristo. Mas finalmente, meus irmãos, nós precisamos de poder para irmos até os confins da terra, levando a palavra da esperança, levando o evangelho da graça, levando a mensagem da reconciliação. Sem poder, a igreja se instalará confortavelmente em seus templos, viverá entre quatro paredes, viverá para si mesma. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, ela sobe nos ombros dos gigantes, tem a visão do farol alto e olha para as nações que carecem da graça e se dispõe a ir, a contribuir e a orar para que a obra missionária alcance todos os povos da terra, aqueles que foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Que Deus nos revista com o seu poder e que a igreja se levante para uma grande ação missionária. Que Deus nos use para o louvor da sua glória, para que cada recanto desta nação conheça Cristo e as nações da terra sejam impactadas com o evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês, que esta igreja, que este presbitério se levante na força do Deus onipotente para uma grande ação e uma grande cruzada missionária. Tudo que sou
coração ofereço a ti, Senhor, me ofereço a ti, a minha vida dou, me usa pra tua glória, Senhor, me ofereço a ti, todos os meus dias serão um sacrifício de louvor. A ti minha vida dou. Que poderemos te oferecer mais do que tu já nos deste, Senhor. Tudo que temos em nosso viver te oferecemos, Senhor. Oferecemos, Senhor. Te oferecemos, Senhor. Senhor, me ofereço a ti, a minha vida dou, me usa pra tua glória, Senhor, me ofereço a ti, todos os meus dias serão um sacrifício de louvor. A ti minha vida dou, a ti minha vida dou, minha vida te dou, minha vida te dou, minha vida te dou. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da esperança que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Minha gratidão a Deus pela sua vida. Gratidão a Deus pelos pastores, pelo presbitério São Caetano do Sul. Que Deus nos fortaleça para que possamos realmente nos envolvermos com a obra missionária e levarmos adiante, meus irmãos, esse ministério, levarmos adiante e cumprirmos o ID do Evangelho, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar, encerrando então este momento abençoador na nossa vida. Querido Deus eterno Pai, nós louvamos o teu nome nesta hora. Quero bendizer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nós, por nós e através de nós. Que o Espírito Santo de Deus inunde o nosso ser, despertando, ó Pai, a tua igreja para a obra missionária, despertando o presbitério São Caetano do Sul, despertando os jovens, as crianças, os adolescentes, os homens, para que realmente, ó Pai, possamos juntos glorificarmos o teu nome. Abençoe o teu povo e nos dê paz. Em nome de Jesus, amém.